Olá, tudo bem com vocês? Então, a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o Brasil, o espaço natural, tá? Eu vou falar aqui com vocês a respeito de... vou falar sobre alguns mapas que tem aqui, tá? E vou explicar para vocês dentro deste conceito, né? Então, o Brasil, nem sempre a divisão política foi como a gente conhece hoje, né? Você pode perceber que de 1942 para cá houve algumas alterações. A gente vai falar os principais aqui, né? Por exemplo, em 42 a gente percebe o que? São Paulo pertencia à região sul. Goiás não tinha o estado Tocantins. Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, né? Pertencia à região leste. Então você vê que há uma diferença, isso no mapa político, né? De 1942. Já em 1969, você vê, por exemplo, que a região ela já criou uma certa característica, né? Pode ver que uma diferença do mapa de 42 para de 69, que agora tem o território de Rondônia, antes era território de Guaporé. Você vê também a questão do Distrito Federal, saiu do Rio de Janeiro para o estado de Goiás, né? No caso Brasília, né? Então você vê algumas diferenças. Bahia pertence ao Nordeste, já teve alguma alteração um pouco mais próxima do que a gente tem atualmente. Daí nós temos aqui, no caso, a divisão atual, que vigora até hoje. Você percebe, por exemplo, a região norte, que daí tem lá Rondônia, Tocantins, o estado de Goiás foi dividido, né? Você vê a região sul, a região sudeste. Então você vê como é atualmente as regiões brasileiras, né? O nosso mapa político. Então, e daí temos uma outra divisão. Essa divisão ela tem um caráter econômico. Por exemplo, a nossa região centro-sul é a região que predomina boa parte da economia brasileira, né? Política, administrativa, né? E é dividido em 3 setores no Brasil. Então aqui ele fala o seguinte: nos grandes complexos regionais, o oeste do Maranhão faz parte da Amazônia e o leste do Nordeste, né? Isso também ocorre com Minas Gerais. A região do Sertão Mineiro se situa no norte do estado, faz parte do Nordeste e o restante do estado pertence ao Centro-Sul. Temos aqui daí também, né? Isso aqui seria, por exemplo, uma proposta de regionalização, né? Que divide o espaço brasileiro em relação à infraestrutura. A infraestrutura brasileira, isso por uma questão administrativa, questão até questão de recursos, eles dividem nesses 4 setores aí, tá? Pelos meios de transporte. E a localização do território brasileiro, a gente pode ver aqui o seguinte: o Brasil ele está na porção centro-oriental da América do Sul. E só um detalhe: o Brasil ele só não faz divisa com o Equador e com o Chile. O restante dos outros países, o Brasil faz a divisão na sua fronteira. E o interessante também é a questão da nossa faixa litorânea, né? Dá em torno de 7.000 quilômetros de extensão. Então, boa parte da economia brasileira, como a questão petroquímica, questão da atividade econômica em relação à pesca, turismo, envolve toda essa faixa litorânea de 7.000 quilômetros. E interessante aqui também é a questão das nossas estruturas cristalinas, né? A questão, por exemplo, nós temos aqui no caso um escudo cristalino, né? Que é representado pelos crápulas, né? Que seria uma porção muito antiga. O nosso continente, em especial o Brasil, né? No continente é um solo antigo. E aqui nós temos a relação ao nosso relevo, a questão da altitude, né? O interessante é que 93% do nosso território, né, ele tem até 800 metros de altitude. Se a gente comparar
com muitas outras regiões do planeta, ele é baixo. A parte mais, o pico mais alto que nós temos aqui no Brasil é o Pico da Neblina, que é lá na Amazônia, né? E também é o Pico 31 de Março, que também fica na Amazônia. O restante do nosso território não é tão alto assim, né? E nós temos aqui, no caso, a classificação do nosso relevo. Essa classificação foi feita por dois pensadores geográficos, né? Haroldo de Azevedo e Abel Saber, que seria, no caso aqui, né? O Haroldo, ele coloca as planícies, o Planalto das Guianas, o planície amazônica, Planalto Central, planície do Pantanal, Planalto Atlântico, Planalto Meridional, planície costeira e planície do Pampa, né? Já no caso Aziz Abzer, ele tem o Planalto das Guianas, planície das Terras Baixas Amazônica, Planalto Central, Planalto Maranhão-Piauí, Planalto Nordestino, planícies e terras baixas costeiras, Serra e Planaltos do Leste e Sudeste, planície do Pantanal, Planalto Meridional, Planalto Uruguai, Sul, Rio Grandense. Então, vocês comparando, vocês veem essa diferença entre eles, né? E aqui, em relação ao Planalto, a gente vê que tem 3 divisões aqui. Os Planaltos, no caso, superfícies relativamente planas. Nós temos as depressões e nós temos as planícies, né? Que são superfícies menos onduladas, que os Planaltos, com pequenas variações, no caso aqui tem para acúmulo de sedimentação e tal, né? Então aqui tem uma relação de 28 tipos de relevo aqui no Brasil. E para a gente estar complementando também é interessante a gente ver sobre a circulação atmosférica, né? Atmosférica das massas de ar. Então a gente vê, por exemplo, que nós temos aqui inicialmente, vamos falar primeiro a classificação delas, né? Que é a massa equatorial atlântica, a massa equatorial continental, uma aqui é a massa equatorial atlântica, a massa equatorial continental, a massa tropical atlântica, nós temos a massa tropical continental e nós temos a massa polar atlântica. Então a gente percebe o seguinte, no verão a gente percebe o quê? Que a massa equatorial continental ela é mais forte. Pode perceber aqui, em relação ao inverno, ele é bem mais fraco, não é? E outra coisa, a massa equatorial atlântica, ela é bem mais forte, né? Na região aqui, no período do verão. No inverno, não é tanto. E também, por que acontece isso? Por causa da massa polar atlântica, massa polar atlântica. Ela, claro, tem toda uma questão do nosso equinócio e tal, mas falando sobre as massas de ar, assim, a gente entretendo aqui, né? Ela é bem mais forte, no caso aqui no inverno, ela vem no inverno, porque ela vem no caso do Polo Sul, né? E faz com que, no caso, a massa de ar equatorial continental e massa equatorial atlântica sejam mais fracas. E, consequentemente, a massa tropical continental e a massa tropical atlântica venham com massa de ar frio, né? E temos aqui também, né, os climas, né, do Brasil. Nós temos o equatorial úmido, né, que temos tropical, semiárido, tropical litorâneo úmido, tropical de altitude e tropical úmido. Então, assim, são esses os climas que nós temos. Isso é toda uma série de influências que a gente vai estar estudando mais para frente sobre o clima, né? Então, eu vou deixar para a próxima aula, mas nós vamos dar continuidade falando sobre o Brasil, o clima, e aí por diante vocês vão estar entendendo, né? Mas, muito obrigado, Deus abençoe vocês, e na sequência a gente
conversa, a gente tira as dúvidas e eu vou estar à disposição de vocês. Um abraço, Deus abençoe, tchau, tchau.